Boa noite domingo. Eu queria fazer uma provocação aqui para a mesa, só uma questão que surgiu. O professor Rafa falou que assim, o cometimento de uma dessas infrações, né, do núcleo, né, de um dos tipos previstos aqui na Lei 1079 já caracterizaria crime de responsabilidade. E, assim, a gente está, obviamente, nós como juristas, a gente está acostumado a ver magistrados fazendo essa análise, magistrados olhando a conduta e falando, não, isso aqui, né, se subsume a lei tal, aqui realmente houve a caracterização do tipo. Só que, quando a gente fala de crime de responsabilidade, o julgamento desse crime vai ser feito eminentemente pela Câmara e pelo Senado, a admissibilidade pela Câmara e o julgamento pelo Senado, isso vai ser objeto à disposição. E para a gente verificar efetivamente a caracterização desses crimes de responsabilidade, o juízo não vai ser de princípio, não vai ser um juízo jurídico, vai ser um juízo político. Então, qual que é o limite que existe, ou de que forma que a gente conseguiria controlar esse juízo político da Câmara ou do Senado, se é que existe alguma forma de fazer algum controle desse juízo político que a Câmara vai fazer, e inicialmente depois do Senado, para que fique caracterizado esse crime de responsabilidade. É uma situação meio complicada, isso acaba, para quem a gente está acostumado a ver sempre o STF, as cortes julgando, isso acaba soando um pouquinho esquisito nesse momento, isso soa como ilegítimo. Não, calma aí, ela não cometeu crime de responsabilidade, não houve a caracterização efetivamente do tipo, mas é um juízo que acaba sendo no fundo político. E será que, enquanto juízo político, a Câmara e posteriormente o Senado, eles têm esse dever de imparcialidade? Será que eles têm? Como é que a gente controlaria até mesmo o devido processo legal nesse julgamento? Então, essa é a provocação que eu queria fazer. Bom, primeiramente, com relação... Bom, primeiramente em relação à questão da questão política, né, justamente por não ser uma infração penal, né, na minha visão não dá para fazer a subsunção perfeita do fato no mundo fenomênico ao tipo penal. Primeiro ponto. Segundo ponto, a questão de se tratar de uma decisão política. E, em se tratando da decisão política, aí a gente pode se remeter ao direito administrativo, quando a gente fala da conveniência e oportunidade, né? Da conveniência e oportunidade, do ato discricionário, que hoje tem aquela frente doutrinária que entende que mesmo nos atos discricionários se poderia entrar nessa teia para discutir a razoabilidade e a proporcionalidade da decisão. Eu, particularmente, entendo que, justamente por ser decisão política, não há esse atrelamento a um dos fundamentos do devido processo legal, porque não se trata de um devido processo legal judicial. Esse, eu acho que é o grande X da questão ali. Não se trata de um devido processo legal que você está buscando uma pena privativa de liberdade com todos os conceitários necessários que precisam ter. Ampla defesa, contraditório, nas suas maiores extensões. Nós estamos falando de um juízo político. Então, eu acho que como não tem que respeitar o devido processo legal, porque não se trata efetivamente de um devido processo legal judicial, e entra na conveniência e oportunidade, então fica difícil você entrar nessa seara. Não sei se seria isso. Eu vou dar um pitaco. Tem um artigo muito interessante, do professor Celso Furtado, semana passada, no Estado de São Paulo, que ele coloca dois pontos que eu desconhecia. Eu passei batido, eu desconhecia mesmo. Existe um caso do rei Sancho II, um rei português do século XIII, que ele é cassado exatamente, ele perde o trono porque ele não decidia as questões do reino como justiça. Então isso é século XIII. Mas percebam, justiça está ligado a devido processo legal, pelo menos o chamado devido processo legal material. A decisão precisa ser minimamente justa. Tá? Essa é uma das questões do processo de impeachment que está aí, ou não. A questão de ser justa ou não diz respeito a
a aceitação anterior daquela conduta como conduta correta, é um ponto. Desrespeito ao devido processo legal formal também, ao procedimento. E o outro ponto que ele coloca aqui, que levou bem ao encontro do que disse o professor Massi, eu não tinha me atentado, a Constituição de 1824 sempre é tida como a Constituição de uma monarquia absolutista, não é isso? Embora com Dom Pedro tenha acontecido uma coisa muito interessante, ele saiu daqui e foi para Portugal, lá ele foi tido, ele e a filha, como dois monarcas muito liberais, extremamente liberais. Mas o que diz a Constituição de 1824? Ela sujeita não ao imperador, o imperador não estava sujeito a crime de responsabilidade, mas ele é sujeito aos ministros do Segundo Império, não no Primeiro Império, a crimes de responsabilidade. E olha que fato interessante, a Constituição de 1824 diz que nem mesmo a palavra do imperador pode livrar os ministros do crime de responsabilidade. Então percebam o poder do parlamento. O parlamento é o todo-poderoso no que tange a processo por crime de responsabilidade. No nosso caso, como é bicameral, nós temos Câmara e Senado, os parlamentos são os poderosos. Então a questão é essa: até que ponto esses atos ou esse procedimento é sindicável, ou seja, até que ponto é passível de apreciação judicial? Tem mais alguém que vai fazer alguma colocação? A minha colocação é a seguinte, eu estava analisando a questão do processo no Senado e eu fiz a seguinte analogia, e eu acho que seria muito providencial a gente divulgar isso. No sistema jurídico brasileiro, existem outras formas de julgamento que não são somente técnicas e jurídicas. E eu dou o exemplo do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, previsto no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, estabelece que em alguns tipos específicos de crime, que são os crimes dolosos contra a vida, a gente vai ter a soberania dos vereditos do Conselho de Sentença, que é o corpo de jurados. Nesse caso, se houver, por exemplo, a condenação ou absolvição, o juiz ali, ele é um mero coadjuvante do processo do júri. Então, na verdade, ele não tem a possibilidade de avaliar se aquilo é ou não certo naquela situação. Se o júri absolveu, está absolvido. Se condenou, está condenado. Se houver recurso, o recurso de acordo com o devido processo legal, e o tribunal entender que é necessária a revisão daquela decisão, ele vai fazer o quê? Ele vai decidir por absolver ou condenar? Não, ele é obrigado, o tribunal de segunda instância, a designar um novo júri em razão da soberania dos vereditos. Então, na verdade, o que nós temos constitucionalmente estabelecido? Que há um julgamento penal de crimes específicos que não são analisados de uma forma técnica, que são crimes dolosos contra a vida. A gente está falando de homicídio, infanticídio, instigação, auxílio induzimentos ao suicídio e aborto. São crimes graves que não são julgados por um juiz de forma técnica. São julgados por leigos que são escolhidos no corpo de sentença. Agora, se eu posso, em infrações penais, porque a Constituição estabeleceu, por que não também crime de responsabilidade? Porque o que me parece é o seguinte: a partir do momento que o presidente do Supremo, o ministro Lewandowski, vai presidir todo o julgamento, é exatamente a mesma ideia que ele estabeleceu para os crimes que vão ser julgados pelo júri. Então, não me parece absolutamente nada inconstitucional, incongruente com o sistema, um julgamento por pessoas que não sejam técnicas, que não levem em consideração somente questões de ordem técnica, que vão sim levar questões de ordem política, e que o devido processo legal não está no mérito de dizer se é culpado ou inocente, está em garantir que as etapas constitucionais, regimentais e legais sejam seguidas. Assim, essa é a minha percepção. Posso perguntar? Bom, primeira coisa, eu penso o seguinte: no caso do crime de responsabilidade, no caso do crime de responsabilidade envolvendo as duas casas, né, o que eu penso? Justamente por não ser infração penal, tá, e ser uma infração política administrativa, o que o órgão de superposição, no caso o Supremo Tribunal Federal, poderia entrar para ver se é correto ou se foi legal ou não, é na ritualística. Na votação em si, não. Porque no caso do Tribunal do Júri, né,
Se os jurados forem contra a prova dos autos, você pode recorrer por uma única vez, só por esse fundamento. Aí vai ser anulado e o réu vai ser levado a novo julgamento. Mas nós estamos tratando aí de infração penal. Então eu quero bater nessa tecla, porque nós não estamos tratando de uma infração penal. Estamos tratando de um crime de responsabilidade, cujo conselho de sentença, vamos fazer um paralelo, é uma analogia. É a Câmara e o Senado. São juízes leigos que julgam pela sua livre convicção, como se fosse, julgam pela sua livre convicção, não precisam não precisam fundamentar, usar sua persuasão racional, fundamentar o voto, né? Enfim. Então, na minha concepção, só pode o Supremo entrar na questão da ritualística. O rito foi legal? Foi. Então, não pode mais nada. Exceto essa tese que eu levantei da proporcionalidade, que é a teia da conveniência e oportunidade de cada parlamentar. Boa noite a todos, à mesa. Só um detalhe, até para não alongar muito o tema. É muito comum isso, você vê essa questão da discussão do crime de responsabilidade no âmbito das esferas estaduais e municipais, que eu acho que é até mais próximo para enxergar. Porque quando você trata, a pessoa fala direito eleitoral, direito civil, direito penal, há uma confusão, né? Quando você fala de direito eleitoral, você está tratando de um crime que vem a acontecer quando candidato, né? E foi visto, por exemplo, caixa 2, situações adversas, porque hoje está se falando muito, né? Pode ser caçado os dois, a chapa, o vice também, porque está discutindo o quê? O que foi feito antes, não depois do mandato, durante o mandato. Durante o mandato, entra no âmbito da civil. Quando você fala crime de responsabilidade, como bem o professor bem salientou, não é entrar com uma ação penal. Você vai discutir a questão civil. E durante o processo de cassação ou de impeachment, se for no âmbito federal impeachment, se for no âmbito estadual e municipal é cassação, mas tem o mesmo efeito, é feito pela Casa Legislativa, ou seja, pelo Parlamento, e basta uma vontade política. Eu costumo muito dizer em palestra que, em eventos principalmente no interior, você fala, basta um churrasco para que os vereadores caçem o prefeito, né? Porque são 10, 8 vereadores que compõem a casa. Então juntou 6, caçou o prefeito, né? Um final de semana. Por quê? A vontade política. E essa vontade política foi baseada na governabilidade. Ou seja, perdeu a confiança entre o legislativo e o executivo, procurou-se o quê? A cassação. Então, a instabilidade política que gera a cassação. Né? Não há como ter um limite para isso, nem pode. E como bem o professor falou, aí, nas entrelinhas, quebra a chamada separação de poderes de Montesquieu. Né? Cada poder tem sua competência. O artigo 2º. Né? No caso, então, houve a vontade política? Se houve algum vício de formalidade, da cassação, do impeachment, ou materialmente falando, aí sim entra o quê? O pronto-socorro cidadão, que seria o Poder Judiciário, para intervir, para anular aí seria até a ação de anulação para tentar anular o efeito da cassação ou do impeachment. Oi. Por favor, professor. Oi, boa noite. Boa noite. Mas, na verdade, acho que complementar só e responder um pouco a pergunta, porque a avaliação primeira é que é um processo jurídico, mas é um processo político de igual forma, quer dizer, são duas naturezas numa só. E aí tratar desses princípios do devido processo legal e também da ampla defesa, eu acho que merece uma análise considerando essas duas naturezas. Então aqui o apontamento que eu fiz é entender em primeiro lugar que quanto ao devido processo legal, o procedimento que é instalado na Câmara através de uma denúncia, ele ocorre de acordo com normas pré-estabelecidas. O regimento interno da Câmara traz os passos. Então, quer dizer, não é uma coisa solta, não é algo que ninguém sabe como vai se dar, não. Acontece, é uma denúncia, qualquer um faz a denúncia, o presidente da casa aceita a denúncia ou não, em aceitando a denúncia ele cria uma comissão especial que vai, por intermédio de uma presidência e de uma relatoria, votar o relatório, aprovar o relatório. Aprovado o relatório, vai para o plenário. Se não aceitar a denúncia, pede o desarquivamento, qualquer deputado, e daí até era uma estratégia, que eu não vou ter tempo de falar, mas era uma estratégia de diminuir o quórum da votação, que é muito menor para o aceite ou não
da denúncia. Mas eu estava falando então do devido processo legal, do rito instalado procedimental no primeiro momento pela Câmara dos Deputados. Em a denúncia sendo aceita, como foi domingo passado, 367 deputados votando sim, e muito bem fundamentado, viu, professor Márcio? Muito bem fundamentado. Eu nunca vi fundamentação tão sólida como foi a de domingo, né? Pela minha mãe, pela minha Terezinha, eu voto sim, senhor presidente. E foi nesse sentido, não é fundamentado. Mas vai dizer o seguinte: então você tem um procedimento na Câmara. Quando o processo vai para o Senado, passado por uma comissão e pelo plenário, quando o processo vai para o Senado, o procedimento vai para o Senado, o presidente do Senado aceita, instala... desculpa, eu não vou tomar então a parte. Mas aí, para dizer o seguinte, para não especificar, o Senado abre um processo, ele muda de natureza de procedimento para processo, e daí assim há um julgamento. Quanto ao devido processo legal, quanto à ampla defesa, é de igual sorte, porque na comissão especial da Câmara e no plenário da Câmara há tempo para defesa, para acusação e defesa. O Senado é a mesma coisa, na comissão especial do Senado e no plenário do Senado há tempo aberto para defesa e para acusação. Então aqui eu entendo o seguinte: nós não podemos excluir nem o devido processo legal, nem a ampla defesa, nesses dois casos no sistema bicameral, como bem explicitou o professor. E daí eu termino a minha fala aqui para dizer o seguinte: é um processo que tem previsão constitucional, e daí com todo respeito a todos os outros ramos do direito. E aqui os professores dessa mesa talvez vão convir comigo que o direito constitucional é o principal ramo do direito. Não existe disciplina mais importante. O direito dos golfinhos, da baleia, é legal, interessante, muito, bacana pra caramba. Mas o direito constitucional é o que rege todo o ordenamento jurídico. Não vem me dizer o contrário. Então, para dizer o seguinte: esse julgamento é um julgamento constitucional. Ele é, em última ratio, a expressão máxima da democracia no exercício da soberania da Federação Brasileira. Então não tem como admitir o contrário. Processo civil é legal? Alguém sabe o novo código aí? Legal pra caramba, mas desculpa, não tem força maior do que o processo do impedimento, do empinchamento, do impeachment, seja lá o que for. Empinchamento foi como... impeachment, né? Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, mas esse é o meu entendimento. Devido ao processo legal, ampla defesa e manifestação democrática dentro de um processo. Alô, boa noite a todos. Bom, falar depois do turno é sempre difícil na oratória, que já elogiei ontem, que é fenomenal. O direito constitucional é o Corinthians do campeonato, né? Tá sempre lá em cima, mas brincadeiras à parte, então, ó, o que eu queria colocar aqui, porque o ponto do debate agora é o crime de responsabilidade, se ele é ou não comparável ao crime comum. Tem dois pontos que eu queria colocar. O primeiro, que o ministro Paulo Brossard, que foi constituinte, ele escreveu um livro sobre impeachment e ele relata nesse livro que durante ali os debates constituintes ele teimava: não vamos usar esse nome, se falar em crime a população não irá entender, a população irá teimar em tratar essas infrações político-administrativas como se fosse um crime comum. E ele perdeu esse debate, e ele teimava em falar na época: não é isso que nós estamos querendo dizer, nós não estamos querendo tratar de crimes comuns, né? E daí eu queria colocar aqui só um ponto em paralelo, dentro dos estudos do combate à corrupção, que eu vim aqui anteontem fazer uma palestra a respeito, né? Que analisando todos os escândalos de corrupção no Brasil, todos, desde os primórdios, né? O brasileiro ele tem por característica se preocupar muito mais com desvios de dinheiro, com recebimentos que de fato, né, favorecem aquele administrador. Então, quando o administrador ele desvia dinheiro para o seu bolso, o povo brasileiro ele trata aquilo com uma seriedade enorme. Enquanto que, quando você tem, por exemplo, algum escândalo sexual do administrador, o brasileiro nem liga, né? Vai para uma nota de rodapé e isso é tratado com desimportância. No meio termo, nós temos o abuso de autoridade, o desrespeito à Constituição, né, e coisas do gênero. E esse tratamento do crime de responsabilidade, que engloba a corrupção, que tem o dinheiro no bolso, e engloba também os
desmandos, né, o abuso de autoridade, é isso que trata o crime de responsabilidade. Ele é muito mais amplo do que o crime comum, porque os atos do crime de responsabilidade podem também ser crimes comuns, mas não se esgotam nele, certo? Muito obrigado, é isso que eu queria colocar.